Bom, os tecidos musculares, um ponto importante deles é que todos eles têm estímulos elétricos. E nesse tecido tem três tipos de músculos: o esquelético, o cardíaco e o liso. Os tecidos esqueléticos, eles são multinucleadas e os músculos cardíacos apresentam uma estrutura ramificada e, por fim, o músculo liso, que são dispostas em lâminas. Bom, resumidamente, o que seria essas células musculares esqueléticas? Elas são chamadas por miofibrina, que são filamentos de actina e miosina. E esses filamentos de actina e miosina têm uma grande afinidade. Então, quando elas se juntam, dá uma contração muscular. E em cada fibra de uma musculatura tem um axônio aderido a ela, havendo um neurotransmissor, ou seja, uma sinapse química. Então, com tudo isso que eu falei, é no neuromotor que o potencial de ação ele vai chegar, e esse potencial de ação que vai conduzir à contração muscular. Ainda falando sobre os tecidos musculares, no tecido muscular tem a junção neuromuscular, que é uma região entre o neurônio e a musculatura esquelética, onde o potencial de ação libera o cálcio, que vai induzir a liberação de um neurotransmissor, que esses neurotransmissores são chamados de acetilcolina. E como isso ocorre? Bom, a acetilcolina ela vai se ligar aos receptores da célula, musculares, que são canais de sódio, onde esses canais de sódio se abrem, nisso fazendo com que o sódio entre para o meio intracelular. E nisso o sódio ele vai entrando e deixando a área mais eletronegativa. E quando essa região começa a ficar eletronegativa, abre os canais de cálcio e o cálcio começa a entrar no meio intracelular. E nisso acontece uma despolarização que entra no retículo sarcoplasmático, ou seja, a liberação de cálcio. O cálcio ele vai formar um plexo com a proteína, ou seja, a troponina. Aí quando ele faz esse complexo, ele move a miosina, fazendo com que a miosina entre em contato com a actina. Aí, com o gasto de ATP, ocorre o deslizamento. Com isso, ocorre a contração. E, bom, isso que eu falei de como seria a contração muscular e como seria a descontração. Bom, os canais de cálcio demora para abrir e para fechar. Então, a bomba de cálcio tem que tirar o cálcio do sistema e devolver o cálcio para o retículo sarcoplasmático, assim polarizando a célula muscular, acontecendo assim o relaxamento. Ainda falando sobre os tecidos musculares, o tecido liso, ele é um tecido muscular involuntário que possui vários neurônios e ele está inserido na digestão, no intestino e nos vasos.
e nele possui a proteína calmodulina, e que está envolvida na contração muscular bisa. E como seria esse processo? Bom, quando o cálcio ele entra no meio intracelular, ele se liga com a calmodulina, e a calmodulina ela ativa o enzima que vai ser a fosforilada, e assim ocorre a contração. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a bioeletricidade do coração. O coração, ele tem duas etapas, que é a automaticidade e a ritmicidade. A automaticidade significa que ele auto se estimula, ou seja, os estímulos, o linear do coração é dado por ele mesmo. E nele tem o mecanismo que induz dois tipos de potencial de ação em uma região diferente dentro do coração. O coração ele tem duas células que vai relaxar e contrair. E sobre a ritmicidade, basicamente seria o ritmo, a frequência dos batimentos cardíacos do coração. Então, dando continuidade no potencial de ação do coração, o coração se encontra em potencial de repouso quando, antes de iniciar o potencial de ação, onde ela não está parada, o potencial de repouso, a célula não está parada, e sim está sem ausência de estímulos, ou os estímulos não são suficientes para atingir o limiar. O potencial de ação cardíaco se divide em dois. Nós temos o potencial de ação de resposta rápida, que é a entrada de sódio no meio intracelular, que ele é encontrado, esse potencial de ação é realizado tanto no átrio e no ventrículo, como nas fibras de Purkinje. E nós temos o potencial de resposta lenta, que é a resposta elétrica do coração, do miocárdio. E essa resposta lenta, ela age no nódo atrioventricular e o nódo sinoatrial. E o que é o potencial de ação no coração? O potencial de ação no coração é em relação à entrada e saída de íons, de sódio, de potássio e de cálcio, devido a alterações nas membranas das células do coração. O potencial de ação do coração de resposta rápida, que é esse primeiro gráficozinho que a gente tem aqui. O que acontece? Essa resposta rápida se divide em 5 fases: a fase 0, a 1, a 2, a 3 e a 4, essas 5 fases. A primeira fase, que é a fase 0, é uma despolarização rápida. O que seria essa despolarização rápida? É a célula que se encontra polarizada em potencial de repouso. O que isso significa? Que o seu meio intracelular está eletronegativo e o seu meio extracelular está eletropositivo. Na despolarização há essa inversão de cargas, onde o meio, que o meio intracelular, que era eletronegativo, fica eletropositivo, e o seu meio extracelular, que era eletropositivo, fica eletronegativo. Então, essa é a inversão de cargas. Então, essa primeira fase, que é essa fase 0 aqui, é essa despolarização rápida da célula, que antes a polaridade era mais ou menos menos 90 mV, agora passa a ser mais 20 mV. Isso é graças ao quê? A abertura dos canais de sódio, fazendo com que o sódio ele entre do meio mais concentrado, do meio extracelular, para o meio menos concentrado, para o meio intracelular, ocasionando essa inversão de cargas. Então, uma despolarização rápida. Nós temos a fase 1, que é esse ápicezinho aqui, desse gráfico. O que seria essa fase 1? Seria uma repolarização rápida iniciada. O que é essa repolarização? As células aqui se encontram despolarizadas, ou seja, tem essa inversão de cargas. Na polarização rápida, ocorre a inativação dos canais de sódio, ou seja, os canais de sódio eles se inativam, fazendo com que o sódio não entre, porém a abertura dos canais de potássio, fazendo com que o potássio saia da célula, saia do meio intracelular para o meio extracelular, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, há uma polarização como a célula estava inicialmente, então uma repolarização. E a célula que antes estava em mais 20 mV passa a ser 0
milivolts, mais ou menos, aproximadamente esses números. Ou seja, há a saída de carga positiva, fazendo com que o seu meio intracelular fique eletronegativo, ou seja, ela está se repolarizando novamente, né? Está se repolarizando. A segunda fase, né, do potencial de ação do coração de resposta rápida é o platô, que é essa segunda fase aqui. O que seria o platô? No platô é a entrada de cálcio no meio intracelular, né? Ele sai do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, ele entra no meio intracelular, porém os canais de potássio ainda estão abertos, ou seja, o potássio sai no caso da célula, a entrada de cálcio e a saída de potássio. Isso é responsável, né, pela contração muscular do coração. O que isso ocasionaria nessa célula? Com a entrada de cálcio, a entrada, no caso, de carga positiva, ou seja, o meio intracelular que estava retornando a ficar eletronegativo, fica eletropositivo de novo, ou seja, há um retardamento nesse processo, ou seja, há um prolongamento da despolarização, que é a despolarização na inversão de cargas. Então, há um prolongamento dessa fase, porque a célula estava se repolarizando, e com essa entrada de cálcio no coração, a célula como eu posso dizer, ela retarda esse processo, o prolongamento da despolarização, que a gente chama de platô. A terceira fase, que é essa descidinha dessa curva, esse número 3, é a repolarização rápida. O que seria essa repolarização rápida? O cálcio que está entrando, né, os canais de cálcio, eles são inativados. Então, os canais de cálcio se inativam e os canais de potássio, eles ainda estão abertos, ou seja, o potássio começa a sair. Com essa saída de potássio, o seu meio intracelular fica eletronegativo e o seu meio extracelular fica eletropositivo, ou seja, a polaridade ela vai se negativando até chegar a mais ou menos menos 90 milivolts, ou seja, há uma repolarização rápida, ou seja, o seu meio intracelular fica eletronegativo, o seu meio extracelular fica eletropositivo, como inicialmente no potencial de repouso. Aí nessa descidinha chega a fase 4, que ela fica retinha, né? Essa fase 4 seria o quê? Seria, no caso, um potencial de repouso na célula. Aqui a ação da bomba de sódio e potássio, onde ela interioriza 2 íons de potássio e exterioriza 3 íons de sódio. Então aqui ela se polariza como inicialmente. Depois desse processo ele vai se repetindo. Isso é em relação à contração muscular, o potencial de ação em resposta rápida. Nós temos a segunda fase, que é esse outro gráficozinho aqui, que é a resposta lenta do coração. Essa resposta lenta dá as características de autorritmicidade em relação à função do marcapasso do coração, e aqui ocorre nos nodos do coração, o nodo atrioventricular e o nodo sinoatrial. Nessa fase aqui nós temos a fase 0, 3 e 4, ou seja, eles pulam, essa resposta lenta pula a fase 1 e a fase 2. Primeiramente, o que seria essa fase 0 aqui, essa subidinha da curva? A despolarização ascendente é a entrada de cálcio dentro da célula, ou seja, o cálcio que está no meio extracelular entra na célula, né? Entra do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, a entrada de cálcio na célula. E nessa fase aqui, os canais de sódio, eles estão inativos. Os canais de sódio estão inativos, ou seja, o cálcio entra na célula, os canais inativos. Depois nós temos a fase 3, que seria essa descidinha da curva. O que seria essa fase 3? Seria a repolarização. Ou seja, com a entrada de cálcio, seu meio intracelular fica eletropositivo, seu meio extracelular fica eletronegativo. Nessa fase 3 há uma repolarização, ela se polariza novamente. Então, no caso, essa fase no caso, ocorre a saída de potássio de dentro da célula, ou seja, essa saída de carga positiva faz com que o seu meio intracelular fique eletronegativo. E nós temos essa fase 4 aqui, que ela é responsável pela característica de autorritmicidade do coração. E diferente da fase 4, desse outro gráficozinho aqui, do potencial de ação de resposta rápida, ela não precisa de um estímulo externo, porque ela apresenta um aumento lento e gradual, e como é responsável pela autorritmicidade do coração, por ele mesmo ser autorrítmico, ele não precisa de um estímulo externo. E essa fase 4 é em relação à
Quanto mais inclinada essa fase, maior a frequência de despolarização da célula. Ou seja, quando essa curvazinha aqui ela atinge o valor de menos 40 mV, acontece o potencial de disparo, que é gerado um novo potencial de ação. Essa modificação de forma espontânea acontece devido à corrente de Fanny, também denominado de corrente de marca-passo. Essa seria a resposta lenta. Então, falando um pouquinho agora sobre o potencial de ação e de repouso do neurônio. Voltando a alguns conceitos que a gente já citou anteriormente. O potencial de membrana, o que seria? Seria a diferença de potencial na membrana, onde o seu meio intracelular é eletronegativo e o seu meio extracelular ele é eletropositivo. Potencial de repouso é o que seria? Seria um estado da célula, onde o seu é um estado da célula que se encontra antes de entrar no potencial de ação. Quando uma célula está em potencial de repouso, significa que ela está parada? Não. Significa que ela não possui estímulos, ou os estímulos que ela tem não são suficientes para ultrapassar o valor do limiar. E o potencial de ação é, no caso, a inversão de cargas, onde o seu meio intracelular fica eletropositivo, o seu meio intracelular, que é eletronegativo, fica eletropositivo, e o seu meio extracelular, que é eletropositivo, fica eletronegativo. Então, essa inversão de cargas é o potencial de ação, que no caso seria a despolarização. Em relação ao potencial de ação e repouso dos neurônios. Uma célula nervosa, quando ela está em repouso, ela tem mais permeabilidade aos íons de potássio e ela é quase impermeável aos íons de sódio. O potencial de membrana no estado de repouso do neurônio é de cerca de menos 90 mV. Isso também é graças à ação da bomba de sódio e potássio, que ela interioriza 2 íons de potássio e exterioriza 3 íons de sódio. Isso quando a célula está despolarizada, para fazer ela voltar ao estado de repouso, ao estado normal. Falando um pouquinho sobre o potencial de ação do neurônio em si. Então, para uma célula entrar no potencial de ação, ela necessita de estímulos. Por ela ser uma célula excitável, ela necessita de estímulos. E como é que esse potencial ocorre? No neurônio, a função dele, no caso, é o transporte de informação. Ele transporta as informações de um neurônio para outro. Ele recebe as informações nos dendritos, passa pelo corpo celular, a somatória de informação no cone de implantação, ele decorre no neurônio e nas terminações dos neurônios, as sinapses, ali a comunicação com outros neurônios é o transporte de informação. Mas para isso acontecer, isso ocorre, no caso, devido ao potencial de ação. Mas como é que esse potencial de ação ocorre nos neurônios? A primeira etapa é a de polarização, ou seja, a célula se encontra polarizada. O seu meio intracelular é eletronegativo e o seu meio extracelular é eletropositivo. A célula está em repouso. Após ela receber um estímulo, a célula ela se despolariza. E como é que essa despolarização acontece? Os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, fazendo com que o sódio entre na célula, ou seja, o sódio ele sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular. Há essa entrada de sódio, há uma súbita abertura dos canais de sódio. E para que esse potencial de ação aconteça, é necessário que o valor, do caso da quantidade de sódio que entre, atinja, no caso, um valor limite, no caso que a gente chama de potencial limiar, fazendo com que essa entrada de sódio atinja um valor para que o potencial de ação aconteça. Aqui nesse gráficozinho, a gente tem aqui um estímulo, Esses estímulos, aqui nós temos duas linhazinhas aqui, nesse estímulo, que isso significa que a célula está em repouso, ou seja, que ela está sem estímulos, ou os estímulos que tem aqui são insuficientes para atingir o limiar, aqui o limiar de ação, então são insuficientes. Quando a célula recebe o estímulo, ela se despolariza, essa curva maior. E como é que essa despolarização acontece? Com a entrada de sódio dentro da célula. E com essa entrada de sódio dentro da célula, a célula atinge uma voltagem que alcança o potencial limiar. O que seria isso? O potencial limiar, ou tudo ou nada, é o que? É uma quantidade necessária de íons de sódio que entra dentro da célula, que entra no meio intracelular e são suficientes para inverter a carga a tal ponto que ela não consiga se restabelecer.
Ou seja, o sódio ele entra na célula e precisa de uma quantidade suficiente para que ele consiga passar esse limiar de ação. Eles são suficientes para passar esse potencial de ação, fazendo com que a célula se despolarize. Depois da despolarização, depois dessa curva, ela se repolariza, ela desce. O que seria a repolarização? A célula se polariza novamente, ou seja, o seu meio intracelular fica eletronegativo, o seu meio extracelular fica eletropositivo. E como é que essa etapa acontece? Os canais de sódio, dependente de voltagem, começam a se fechar. E os canais de potássio, dependentes de voltagem, também começam a se abrir, ou seja, o sódio ele não entra mais na célula, porém o potássio sai. E com essa saída do potássio, há a liberação de carga eletropositiva para o meio, fazendo com que o seu meio intracelular fique eletronegativo. E com isso, começa a voltar ao seu estado de repouso. Ou seja, ele volta ao estado de repouso, então uma repolarização. E nós temos a hiperpolarização, que nessa descida ela desce bem fundo até entrar em repouso. O que seria a hiperpolarização? A hiperpolarização é a última etapa e no que consiste? No final da fase de repolarização, o potássio está saindo de dentro da célula, Só que o potássio, os canais de potássio, o potássio precisa parar de sair de dentro da célula quando atingir um valor necessário para que a célula entre em potencial de repouso, para que ela no caso, se polarize. Então, a saída de cálcio tem que parar até chegar a um valor mais ou menos 70 mV, para que a célula consiga entrar no potencial de repouso. E assim, seja liberado, no caso, neurotransmissores nas sinapses. Ou seja, lá seja liberado neurotransmissores para que haja comunicação com outros neurônios. Basicamente isso, em relação ao potencial de ação do músculo, do coração e dos neurônios. Esse trabalho foi feito por mim, Jennifer Lane, no primeiro período de enfermagem, e a Emily Vitória, no primeiro período de enfermagem também. E é isso.